Olá, queridos, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Depois de uma série de reflexões sobre os heróis da Galeria da Fé, agora nós vamos fazer uma série de reflexões sobre as parábolas de Jesus Cristo. E hoje nós queremos falar sobre o grão de mostarda e o reino de Deus. Antes de nós começarmos a falar sobre a nossa reflexão, queria convidar você aí a se inscrever no nosso canal, dar lá o seu like, compartilhar. Importante que, se você foi abençoado, poder abençoar outras pessoas também, compartilhando aquilo que Deus tem concedido a você. Tá bom? Nosso único objetivo aqui é tão somente abençoar você que está aí do outro lado. Temos tido um retorno muito bom de pessoas que têm se sentido assim abençoadas, fortalecidas, renovadas. E que você possa ser uma dessas pessoas também, ok? Muito bem, então vamos ler aqui o nosso texto, que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, verso 31 e 32, que diz assim: Tito é a parábola do grão de mostarda, que diz assim: Outra parábola lhes contou, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ela, quando cresce, é a maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de modo que vêm as aves do céu fazer seus ninhos nos seus ramos. Muito bem, queridos. Então, aqui Jesus, ele compara o reino dos céus a um grão de mostarda. Diz que é semelhante ao grão de mostarda. É possível que muitos olhem o reino de Deus como algo pequeno, sem valor e até mesmo desprezível. Mas para que possamos entender a dimensão deste reino, Jesus, ele então faz esta comparação com o grão de mostarda, para nos ensinar que há algo que nós precisamos compreender, porque da compreensão, do entendimento que nós obtivermos daquilo que Jesus está falando, queridos, isto vai trazer um ganho na nossa qualidade de vida, isso vai nos trazer a condição de poder olhar para os desafios dessa vida e ver que nós podemos superá-los se nós tivermos uma mentalidade de reino, a mentalidade do reino de Deus. Então Jesus, ele usa o grão de mostarda para que nós possamos entender a riqueza sobrenatural que existe nesta comparação. E compreendendo isso vai nos levar a entender o sentido da vida também. Amém, queridos? Muito bem. O reino de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender, que ele não é uma utopia. O reino de Deus, ele é a maior de todas as realidades. Tanto que nós podemos ver aqui no livro de Daniel, no capítulo 4, verso 3 e verso 26, Daniel, ele vai estar falando aqui, o profeta Daniel vai estar falando algo muito importante. Ele fala do domínio
do céu sobre a terra, do domínio do reino do Altíssimo sobre a terra. Então aqui Daniel no capítulo 4, versos 23 e 26, aliás, verso 3 e verso 26, diz assim: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. O verso 26 diz: quanto ao que foi dito que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Em outras versões diz o domínio do céu sobre a terra. Essas duas palavras aqui são palavras que o profeta Daniel dirige ao rei Nabucodonosor, que era um homem que desconsiderava o reino de Deus, desconsiderava o poder do alto, o poder do Altíssimo. Na sua soberba, ele achava que o reino dele era maior do que tudo. Até que ele passa por um revés e ele, depois de passar por um terrível drama na vida dele, ele conclui que realmente é o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino do Altíssimo que determina o bem-estar, que determina as coisas boas que nós queremos viver na nossa vida. Elas podem ser vividas se de fato nós nos colocarmos sob o domínio deste reino, domínio do reino de Deus. O salmista aqui também no capítulo 97, verso 1, diz assim, o rei Davi: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. O Senhor reina. No capítulo 99, verso 1 diz: o Senhor reina, treinam as nações, ele está entronizado entre os querubins, tremam a terra. Então, são afirmações do rei Davi, o rei mais importante da história de Israel, e de Daniel, também um profeta que viveu no palácio do rei Nabucodonosor. Então, queridos, esses dois homens, pessoas que foram muito relevantes em suas gerações, homens que amavam a Deus, que amavam o reino de Deus, trazem para nós essas considerações sobre o domínio do Altíssimo, o domínio que o reino de Deus exerce sobre a terra, sobre o mundo, sobre os homens, não é verdade? Bom, não é sem motivo que Jesus ele compara o reino de Deus com um grão de mostarda. Há uma grande riqueza nutricional no grão de mostarda. Não sei se você sabe disso. Mas o grão de mostarda, esse minúsculo grão de apenas 2 milímetros de tamanho, possui uma riqueza nutricional muito grande. Ele possui cerca de 6 vitaminas do complexo B, além de sais minerais como cálcio, ferro, fósforo, potássio, sódio, zinco. Possui ainda carboidratos, gorduras e ácido fólico. Então é um grão de uma grande riqueza nutricional. Eu creio que, de uma certa forma, Jesus também quer dizer que há uma grande riqueza no reino de Deus. E os que vivem debaixo do domínio desse reino, os que têm fé, ainda que seja uma minúscula fé, como um grão de mostarda, eles podem viver sob o domínio desse reino e sendo abençoado por tudo aquilo que o reino de Deus pode proporcionar ao homem.
Então Jesus, através do grão de mostarda, ele nos mostra as riquezas do reino. Como ela pode nos nutrir emocionalmente e espiritualmente. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas não dão valor às riquezas deste reino. E por desconsiderar a grandiosidade, a riqueza, a beleza deste reino, elas vivem uma vida desprovida de tudo aquilo que poderia viver se tivesse esta fé, por mais minúscula que ela fosse, se tivesse esta fé, poderia viver debaixo da poderosa influência deste reino, que tanto bem-estar pode trazer à vida de todo ser humano, né? Trazer a paz, trazer direções, trazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que pode nos encaminhar bem nessa vida. Então, Jesus fala da importância do reino de Deus, usa a semente do grão de mostarda, nos mostrando a riqueza deste grão e, ao mesmo tempo, fazendo com que a gente entenda que essa riqueza ela é muito maior, né, no reino de Deus, mas também nos mostrando que, a despeito de nós termos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, isso é o suficiente para que nós possamos viver as bênçãos de viver sob o domínio deste reino. A questão é que muitos, infelizmente, desconsideram o valor do reino de Deus. E há uma outra coisa aqui interessante também, que por ser um grão minúsculo, muito pequeno, não é? Muitas pessoas podem até mesmo desprezá-lo. Aliás, as pessoas têm uma tendência a desprezar coisas pequenas. As pessoas têm uma tendência a não valorizar. E há uma palavra de um profeta na Bíblia chamado Zacarias, onde ele diz que o homem não deve desprezar os pequenos começos, não deve desprezar os pequenos inícios. E a questão é que muitas pessoas fazem isso. E é importante entender que Deus não olha como o homem olha. Se Deus olha para você e vê que você tem uma fé, ainda que pequena, né? Se Deus olha para você e vê um coração humilde, né? Um coração desejoso de conhecê-lo, de se apossar das belezas, né? De toda a provisão que existe dentro deste reino. E às vezes nós nos julgamos assim tão pequenos, tão indignos, mas, sabe, Deus, eu já falei isso em vídeos anteriores, Deus não nos olha como nós nos vemos. Deus, podemos nos sentir pequenos, desprezíveis muitas vezes, indignos, mas, sabe, queridos, Deus nos olha com os seus olhos de amor, de bondade, de misericórdia. Deus nos olha através de Jesus Cristo, daquilo que o Senhor Jesus nos deu quando Ele foi lá na cruz do Calvário, dar a vida dele por nós, derramar o sangue dele por nós, se oferecer em sacrifício pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser conectados com este reino e com todo o poder que vem através da presença do reino de Deus na nossa vida. Queria te mostrar aqui um outro texto que está aqui no livro no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, verso 6. Nós estamos falando aqui sobre, a Bíblia fala sobre a fé também, o valor da fé
quando, ainda que essa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Então, Lucas 17, verso 6, diz assim: Respondeu o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui também no livro de Marcos, no capítulo 17, verso de número 20, nós vamos novamente encontrar Jesus falando sobre o que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode proporcionar ao homem. Aliás, perdão, queridos, Mateus capítulo 17, verso 20, porque nem tem Marcos 17, né? Marcos só tem 16 capítulos. Mateus capítulo 17, verso 20. Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Reparem que vem depois: nada vos será impossível. Então observe que Jesus, ele pega algo tão pequeno como um grão de mostarda para dizer que mesmo que a nossa fé seja algo tão pequeno, ela é rica e poderosa o suficiente para nos projetar ao reino de Deus e, através do reino de Deus, nos levar a fazer coisas incríveis, coisas que nós julgávamos que não teríamos competência para fazer. Jesus disse que nós faríamos até mesmo coisas que seriam impossíveis de fazer se nós não tivéssemos fé. E ele diz: não é preciso uma fé gigantesca, basta que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha que coisa tremenda. Então, o que Jesus quer nos trazer com essa palavra? Ele quer nos trazer uma mentalidade de reino, uma mentalidade que possa nos ajudar a vencer os maiores desafios da nossa vida. Então, querido, comece hoje a crer, mesmo que a sua fé seja uma fé minúscula, mesmo que essa fé seja uma fé pequenina, mas se depositada na pessoa de Cristo. E por que na pessoa de Cristo? Porque Jesus, ele é o Senhor desse reino. A palavra do Senhor diz que todo o poder foi dado a ele no céu, na terra e abaixo da terra. Então, Jesus, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Então, ele é o Senhor deste reino. E uma vez que essa fé seja depositada nele, a palavra do Senhor diz que nós podemos entrar nesta dimensão, na dimensão deste reino que domina sobre o reino dos homens, que domina sobre tudo e sobre todos. E entrando nessa dimensão, nós vamos poder viver e ter esta capacidade de superar os maiores desafios da nossa vida. Então, querido, creia nessa palavra, porque talvez você possa estar dizendo: mas eu me sinto tão incapaz, me sinto tão pequeno, me sinto tão indigno. Entenda que Jesus, ele veio a esse mundo por você. Ele te ama, ele conhece as nossas imperfeições, as nossas limitações, mas tudo que ele requer de nós é uma minúscula fé. Fé essa que pode nos levar a viver dentro da provisão deste reino. Esta fé que atrai o amor de Deus sobre a nossa vida e que nos faz sentir amados
apesar das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, da nossa pequenez. Essa fé em Jesus que nos leva a ter os nossos pecados perdoados, que nos leva a ser aceitos pelo Senhor. Independente de quão negro, de quão ruim tenha sido o nosso passado, está disponibilizado para nós o reino de Deus, o reino do Altíssimo, para que a nossa vida possa dar certo, para que possamos viver os desafios, sejam eles quais forem. Creia nisso, querido. Tome posse. Tenha fé, ainda que seja no tamanho de um grão de mostarda. E se prepare para viver tudo aquilo que nos é concedido através do reino de Deus, do reino dos céus, do reino do Altíssimo, por meio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Independente da religião que você possa ter, isso aqui não tem nada a ver com religião, porque Jesus não veio trazer religião. Ele veio trazer uma coisa só, o reino de Deus no coração dos homens. E este reino encontre lugar no teu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.